Olá, eu sou a Eline Emê, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 29, onde eu vou falar das coisas que eu assisti. No mês de maio não foram muitas não, porque eu tive férias, viajei. Eu só assisti 2 filmes e foi no avião, viajando, e o restante foram séries. Eu vou começar pelos filmes. Na ida, então, quando eu estava indo, eu assisti Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos. Esse filme deu um bafafá. E eu tava um pouco curiosa sobre o que eu ia achar dele, porque ele dividiu opiniões. Eu vi muita gente que gostou demais e muita gente que achou o ó. Eu acho a estética, assim, visual do Lanthimos interessante. Esse caso não é diferente, é um filme bem esquisito, né? A estética dele é esquisita, é meio bizarra. E esse filme, então, é especialmente bizarro. Eu fiquei, inclusive, com a impressão de que tem uma certa inspiração no Frankenstein ali, porque é a história da Bella Baxter, que é uma criatura diferente. Ela é formada com partes do corpo de duas pessoas diferentes. A mãe dela se suicida, se joga de uma ponte, só que o corpo dela é resgatado e vai parar num cientista aí que faz umas experiências muito loucas. Um cientista que ele mesmo já era meio que objeto de experiências por parte do pai dele. Esse cientista decide, então, ele consegue preservar o corpo da mulher que se mata. E essa mulher estava grávida. Então ele tira o bebê ainda vivo de dentro do corpo da mãe, tira o cérebro dessa criança e coloca o cérebro dela no corpo da mãe. Então a Bella vai ser uma criança se desenvolvendo no corpo de uma mulher adulta. E ela vai ficar ali vivendo com esse cientista que desenvolve uma relação paternal com ela. E o desenvolvimento dela é todo muito diferente, porque é uma criança supostamente estaria aprendendo a andar, né, e a se movimentar lentamente, engatinhar, caminhar, mas ela tá fazendo tudo isso no corpo de uma mulher adulta. É claro que não dá para esperar realismo desse filme, a proposta não é exatamente essa. Então, até pela maneira como a gente acompanha a história, o desenvolvimento se torna um pouco mais rápido. O que acontece é que a Bella não compartilha de uma certa visão de costumes e cultura das pessoas. E ela descobre meio cedo o prazer sexual, por exemplo. Né? E aí ela começa a querer viver esse prazer e não entender as limitações impostas pela cultura, pela sociedade. Talvez porque ela seja muito nova e também porque ela fica restrita. Esse cientista deixa ela sair muito pouco, né? E sempre de maneira controlada, porque as pessoas não entendem muito, né? Acham o comportamento dela muito estranho. Porém, ela começa a se insurgir e ele vai permitindo então que ela saia e ela começa a ter experiências diferentes. Não vou falar mais para quem quiser assistir o filme, mas assim, eu posso dizer que eu gostei mais do filme pelo sentido estético mesmo. Pelas bizarrices, pelas personagens estranhas, pela história estranha dos personagens, porque não é só a Bella que tem uma história estranha, esse médico que eu esqueci o nome dele, mas ele é interpretado pelo William Dafoe, enquanto a Bella é a Emma Stone. E a Emma depois vai sair, né, a Bella querendo conhecer o mundo e reinterpretando, de certo modo, as coisas que são consideradas adequadas ou não em relação ao trabalho, em relação ao relacionamento sexual, amoroso e tudo mais. Ela tem essa visão diferente. Muita gente leu, interpretou essa vida da Bella como uma mulher dando vazão aos seus desejos ou com uma certa mensagem feminista. E eu acho que em certos momentos o filme de fato pretende isso. Mas eu fiquei com a impressão de que o roteiro em torno dessa diferença aí que a Bella vai ter naquela sociedade específica, onde ela tá com uma sociedade muito estranha, né? Você não entende muito bem que período que é aquele, até porque o mundo é tudo meio bizarro, parece que é uma realidade quase paralela. Eu fiquei com a impressão de que o roteiro às vezes é um pouco bobo, meio lacrativo demais, com pouca sofisticação para essa mensagem de uma mulher questionando certos valores, certa ética, certa moral, principalmente, e tentando viver os seus desejos. Então, eu acho que é aquele tipo de filme que parece que faz umas concessões à militância. E nesse sentido, ele me pareceu, do ponto de vista do roteiro, um pouco simplório.
Então, assim, não é um filme que eu detestei, mas também não é um filme que eu amei. É um filme interessante, mas eu definitivamente não amei. Depois eu assisti Nomadland, também no voo aí, voltando. Era um filme que eu queria assistir há muito tempo, né? Um filme da Chloé Zhao. E esse filme é a história de uma mulher, ele é inspirado numa situação, não da mulher, eu acho, mas uma situação geral que aconteceu. Mas ele conta a história de uma mulher que ela morava num lugar que estava ligado ao trabalho. Mas a fábrica, ou sei lá o que acontecia, não sei se eu não me lembro se era uma mina, alguma coisa assim, ela fecha. E essa colônia, não sei dizer muito bem, essa vila, ela deixa de existir por conta do fechamento da fábrica. E aí as pessoas ficam sem ter onde morar. E essa mulher, a personagem principal, ela vai morar numa van. O filme mostra então essa mulher que ela tem um certo apego à vida de antes, porque ela tá viúva, me parece que ela tinha ido morar nessa região por causa do trabalho do marido dela. E a gente vê que ela tem uma certa recusa de um determinado estilo de vida. Porque ela teria uma certa assistência familiar, mas que ela recusa. E ela tem um certo apego a essa vida anterior que ela tinha com esse marido. Então, é a vida de uma mulher passando por muitas dificuldades, morando numa van, porque em alguns momentos, né, o carro vai quebrar, ou ela vai estar passando por temperaturas muito extremas, ela precisa encontrar lugar para estacionar, muitas vezes os lugares onde ela para, isso não é permitido. E ela também toma contato com uma série de outras pessoas que também estão nesse estilo de vida nômade. O nome do filme é muito interessante, né? Porque Nomadland seria a terra dos nômades. E os nômades não têm terra, em tese, né? Visto que eles ficam se deslocando. Então, o filme ele aborda também esse estilo de vida nômade. Pessoas que se recusam a fixar a morada ou em pagar determinadas taxas, determinados impostos numa sociedade em que tudo é muito caro, em que você tem que pagar cada vez mais caro para morar em melhores lugares. E o que a gente vai perceber ao longo do filme é que o filme ele é meio ficção e meio documentário. Porque várias pessoas que aparecem no filme, pessoas que estão nesse modo de vida nômade e que também ficam, né? Porque uma das questões com a personagem, que é interpretada pela Frances McDormand, que é uma atriz que eu acho maravilhosa, é que ela também fica pegando bicos, né? Ela não tem emprego fixo. Então, uma hora ela trabalha na Amazon, outra hora ela vai trabalhar na colheita de não sei o quê, outra hora ela vai vender pedras numa feira. Então, ela fica também sem segurança profissional. Mas ela conhece várias pessoas que estão nesse estilo de vida, que eu acho que eles julgam mais livres, né? Você não tá preso nem a um trabalho, nem a uma casa. E todas as questões envolvidas com essas pessoas, às vezes dificuldades que elas têm com a família, ou doenças pelas quais elas estão passando. E depois, quando a gente vai ver os créditos, a gente descobre que essas pessoas eram elas mesmas. Né? Então essas pessoas não eram atores, né? Algumas dessas pessoas que aparecem no filme, elas eram as pessoas de fato. Então existe essa mistura, né? A Chloe cria essa mistura de gêneros. Eu achei o filme muito interessante. Eu acho que a minha expectativa pro filme talvez estivesse um pouco alta. Eu não gostei tanto dele quanto eu achei que eu fosse gostar. Mas eu gostei, achei bastante interessante. E eu também fico me perguntando o quanto meu cansaço de viagem não pode não ter influenciado, né, na experiência de assistir o filme. Talvez ver filme no avião não seja a melhor coisa, mas enfim. Mas me ajudou muito, porque eu tenho muita dificuldade de dormir no avião. Porque eu sinto muita dor nas costas, dor no pescoço. Eu tenho. Eu descobri, né? Eu tenho uma coisa de botar a perna pra cima. E eu descobri que isso está ligado a uma condição de saúde aí que eu descobri recentemente, né? Ficar com a perna para cima por uma questão aí de má circulação e tudo mais. Então, pra mim é muito difícil ficar naquela posição do avião. Então, eu não consigo dormir. E ver filme foi bom porque eu fiquei um pouco menos irritada, porque eu fiquei me distraindo, né? Li um pouquinho, vi um pouquinho de filme. Mas eu me pergunto se as condições em que o filme foi assistido também não teriam influenciado, talvez tenham. Me digam aí se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam. Mas é isso, eu gostei. Gostei do Nomadland mais do que do Pobres Criaturas. Agora eu vou falar das séries que eu assisti em maio, né? Que eu concluí em maio. Eu concluí Júlia, que eu já tava assistindo, já tinha comentado aqui, que é uma série do Max, né? O antigo HBO, que é sobre a Julia Child, né? Aquela mulher que cria um programa de culinária na televisão nos Estados Unidos.
Eu amei a série. A série é muito bem produzida, os atores são ótimos. E ela põe uma ênfase muito interessante nessa questão das mulheres trabalhando, mulheres empreendendo. Então, além da própria Julia, e a Julia tem uma parceira, que é a Simca, que é uma amiga francesa que ela tem, o programa da Julia chama French Chef, então a ideia é ensinar receitas francesas para o público norte-americano. Mas ela tem esse livro também, e a série é inspirada no trabalho dela com o livro, e com o livro ela tem essa coautora. A editora dela é uma mulher também. A gente também, então, acompanha a vida dessa editora nos Estados Unidos, que é uma editora que, inclusive, trabalhou numa editora importante e editou autores importantes. A Julia tem uma melhor amiga também, que é uma pessoa que está ali associada a meios acadêmicos. Na série parece que ela era professora, algo do gênero, mas eu fui pesquisar sobre a vida da Julia e descobri que essa moça também era editora. E existe a produtora da série. Essa eu não sei se é verdade, se a produtora do programa da Julia era realmente uma mulher, mas na série é uma mulher e ela batalha por esse programa e tudo mais. Então tem essa dinâmica aí muito interessante dos programas de TV nos Estados Unidos, a produção, e mulheres tentando algum espaço aí, seja como apresentadora, seja como produtora do programa. E eu achei interessantíssimo. A série, né, pela época ali que se passa, mais ou menos década de 60, ela também vai mostrar uma certa perseguição a pessoas à esquerda, que a Júlia vai sofrer, porque o marido dela era bastante à esquerda, ele era diplomata, e no período que eles passaram na França, ele esteve associado ao Partido Comunista e tudo mais. Aparentemente, ele também tinha... Ele era um homem bissexual, eu acho. Então, havia uma ameaça em torno né, de que a Júlia fosse uma espécie de espiã para que o marido dela não fosse prejudicado. Tudo isso incrementou-se um roteiro que eu achei maravilhoso. Eu acho o roteiro dessa série inteligente, eu gosto dos diálogos. Amei, é uma produção assim muito boa, realmente uma série que eu adorei ver. Por conta do espírito da viagem, né, eu tinha ido para Itália, fui para Florença. Eu quis ver uma série relacionada com o assunto, então eu fui assistir Medici, o Magnífico, que é uma série do Prime, que é uma série inspirada no Lorenzo de Medici, porque assim, os Medici dominaram Florença assim por muitas gerações, né? Se eu não me engano, eles começam com Cosimo o Velho, que eu acho que era o avô do Lorenzo de Medici. E o Lorenzo de Medici, ele é muito conhecido, acho que principalmente pelo incentivo às artes, porque ele é um grande mecenas, né? Ele vai patrocinar o Botticelli, ele vai patrocinar o Leonardo da Vinci, né? Então ele vai conhecendo e ele é muito interessado na arte desses pintores e vai incentivando, criando espaços, ateliês, patrocinando para que essas pessoas trabalhem, né? Ele também vai ter uma certa relação com uma figura histórica importante, famosa em Florença, que é o Savonarola, que é um fanático religioso que exerce muita influência, inclusive ele faz com que pintores mudem o seu modo de pintar, sua visão da pintura, por causa da sua pregação. É uma pessoa que, assim, o Lorenzo, né, a família de Medici, e em especial na figura do Lorenzo, eles tentam ao máximo evitar que Florença entra em guerra. E ele fica ali tentando mediar conflitos, né? A Itália não estava unificada nessa época, estava longe disso. Ele fica, então, tentando fazer alianças. Essas alianças são muito frágeis, né? De vez em quando alguém se desagrada. Ele entra o tempo inteiro, por exemplo, em combate mais, assim, político, a maior parte do tempo, com o Papa, porque Roma quer ter prevalência sobre as cidades, mas Florença quer ter, então fica esse jogo de forças, alianças que vivem mudando ali, com Nápoles, com Pisa, com Milão, e o Lorenzo fica tentando sempre articular as alianças a seu favor para evitar o máximo possível que eles entrem em guerra, né? Porque ele está tentando evitar, segundo uma certa visão dele lá, o sofrimento do povo. Ele também, claro, a família de Medici se esforça o máximo possível para eles estarem sempre no poder, porque Florença era uma república, né? Não era um ducado, nem um principado.
Então, eles têm ali pessoas que são eleitas. E eles ficam. Como é que eles se mantêm no poder? Pagando, né? Eles são banqueiros, eles começam como agiotas, mas se tornam banqueiros. E eles conseguem, com compra de votos, ficar sempre no poder por várias gerações. Isso, obviamente, causa uma série de desagrados em outras pessoas. Então, ele é conhecido assim como uma espécie de ditador pacífico, ditador gentil, porque tem isso, ele não quer sair, não quer largar o osso, né? Ele fica manipulando para estar sempre no poder. Porém, ele evita ao máximo possível que haja guerra, então ele cria uma espécie de simpatia popular, né? Ele inspira uma certa simpatia popular. Sobre a série, então a série é focada nesse cara, né, no Lourenço, e tem 2 temporadas. A série é um novelão, né? A série é um novelão, né? Ela não é uma série em italiano, embora ela parte da produção seja com a Rai, né? Que é um canal italiano. Eles falam inglês, então, os atores. E ele é um novelão no sentido de que o roteiro é meio facilitador, aquele roteiro para causar emoções, então é muito frenético, acontece um monte de coisa o tempo inteiro, o tempo toda hora uma guerra, toda hora uma tentativa de assassinato, toda hora um motim, toda hora uma traição, toda hora é frenético. Mas, pelo que eu pesquisei, do ponto de vista político, a série até tenta ser mais ou menos fiel ao que aconteceu. Do ponto de vista amoroso, é que ela dá uma pesada na mão, porque não era aquela coisa do corado do modo como acontece. Então eles mostram casais que se formam, que na verdade não se formaram. Podia até ter ali um interesse de um no outro, mas não se formou daquela maneira, né? Relações, casamentos muito amorosos, que ninguém sabe se foi realmente assim. Então existe ali uma forçação de barra na questão amorosa. Até porque os atores são lindíssimos. Quando você vai comparar então a cara do ator que faz o Lourenço de Médici e as pinturas do Lourenço de Médici, é muito engraçado. Porque, nossa, a distância é muito grande. Mas, em especial na primeira temporada, existe uma ênfase nessas cenas quentes, né? Então você tem que fazer os casais serem pessoas bonitas para poder favorecer as cenas quentes. E aí eu acho que na segunda temporada eles dão uma esfriada nas cenas quentes. Não sei se isso não caiu muito bem no gosto do povo. E aí fica uma ênfase maior nas questões políticas mesmo, né? A série acaba tendo saltos temporais bem longos para ela poder ter 2 temporadas, então ela basicamente foca nas tretas, não mostra muito, até porque podia mostrar o que acontecendo, né, em períodos de paz. E alguns momentos de roteiro de fala, assim, ai meu Deus, são muito pobrinhos, assim, tem momentos, né, a hora em que a palavra renascimento surge, né, ela sai assim da boca do Botticelli, numa cena absolutamente nada a ver, assim, meio que tentando falar, olha, tudo isso que aconteceu nos leva para concluir que estamos vivendo o renascimento, né, menos, queridos. Mas assim, foi bom para ver representação, né? Eu gosto de ver essas séries mais para ver como eles vão representar a cidade, porque a série não foi gravada em Florença, ela foi gravada numa cidade toscana, mas não em Florença. E como que eles representam as roupas, o interior, né? Porque eu visitei vários prédios lá que eram prédios que os Medici frequentavam, né? Então, o Palazzo Medici, onde eles moraram, o Palazzo Pitti, onde aconteciam coisas relativas lá à política, administrativo, né? O Palazzo Vecchio. Então, vários palácios onde tinham questões políticas ou que eram residência da família. Eu visitei um mosteiro onde algumas pessoas dos Medici frequentavam, tinha uma capela lá, isso era muito comum, que as famílias importantes sempre tivessem capela nesses lugares importantes. E então foi interessante ver como é que essas coisas foram representadas na série, vestimenta, adoro essas coisas. Inclusive eu visitei uma das exposições que eu vi lá, era focada em moda. E a exposição tava em manutenção, em algo assim. Então a parte de época tava pequenininha, tava mais focada em acessórios. E aí tinha uma outra parte que era meio que a moda do século XX. Mas pelo que eu entendi, ela tem sim uma parte com roupas de pessoas dessa época. Eu vi uma pequena parte com roupas de pessoas dessa época, mas as roupas estavam muito detonadas, assim, nem se parecia com uma roupa, assim, mas eram uns pedaços originais de roupas que algumas pessoas lá da família
Medici tinham usado, né? Mas eram assim, tava muito envelhecido e tudo mais. Mas é isso. Pela parte visual, eu acho que eu gostei, mas. Não vou dizer que eu odiei, eu vi a série toda, mas. Não é daquelas coisas, né? Aquela série desopilante, assim, que você vê na hora do almoço, pessoas bonitas, a treta acontecendo. Não é nada muito complexo, não. Depois, eu vi uma série, essa sim, muito boa, chamada Ripley, no Netflix. Decidiram pegar aquela história do talentoso Ripley, né? Que já tá filmada como filme, e transformar numa série que é feita toda em preto e branco. E é em torno dessa história do talentoso Ripley lá, do cara que é do Tom Ripley, né, que é contratado por um cara pra tentar trazer o filho dele de volta, uma família rica, né, trazer o filho dele de volta da Itália. Ele tá ali na região da Sicília, se não me engano, algum lugar perto de Nápoles. E ele vai já se fingindo de outra pessoa e chega lá, ele consegue fazer amizade com um rapaz lá, que é o Dick Greenleaf, que é o rapaz rico. E essa proximidade aí vai ter desdobramentos. Não sei se vocês não conhecem essa história, mas é inspirado no livro da Patricia Highsmith, né? É uma história muito interessante e a série tá muito boa. Assim, a série, atuações boas, aquela tensa, sabe? Mas um desses casos de pessoa que é meio genial pra se passar por outra, né? Então, pra enganar os outros. É engraçado como sempre tem um rico envolvido, né? Então, assim, é uma pessoa com talentos extraordinários para falsificação, inclusive um dos maiores talentos do Ripley é a falsificação, e como ele vai tomar proveito, né, dessa família de gente rica pra se dar bem. Eu adorei essa série. Essa série, assim, recomendadíssima na Netflix. Então foram essas as coisas que eu assisti em maio. Me digam aí se vocês assistiram alguma dessas coisas e o que vocês acharam. A gente não vai ter livros, não teve livros lidos, né? Quem tá vendo esse vídeo provavelmente falou, cadê os livros lidos, né? Os livros do mês. Eu não gravei porque eu só concluí a leitura de um livro, que é o livro do Calvino. Como a maioria das coisas foi adiada por diferentes motivos, inclusive problema do meu pescoço, algumas leituras eu só terminei já no primeiro, dia 1, dia 2 de junho, né? Por exemplo, o livro da Donna Haraway. E alguns livros que eu comecei a ler no período de férias e tudo mais, eu ainda não terminei. Então, eu terminei só depois. E então a gente vai ter o livros lidos de maio junto com o de junho, pra não fazer um vídeo pra falar de um livro só, né? Porque dá um trabalho isso aqui, gente. Pode parecer que é rapidinho, facinho, mas não, dá um trabalho. Então, vai falar dos livros tudo junto, de maio e junho. Então é isso. Aproveita para indicar pra gente o que vocês assistiram em maio. E muito obrigada sempre pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.